Olá, tudo bem? Aqui é o professor Abílio Barroso, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. E aqui nós vamos abordar direito tributário, direito financeiro e direito administrativo. E hoje, abordando aí, portanto, o tema princípio da legalidade tributária. E começamos com essa imagem aí do filme Robin Hood, estrelado pelo Russell Crowe, um grande ator aí de Hollywood, que inclusive também fez o filme Gladiador. E nessa obra, Robin Hood, fica demonstrada a vontade do povo em apresentar o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade tributária, quando o povo, reunido com os barões, tratou com o rei Ricardo, Coração de Leão, a possibilidade de que, para que ocorresse aumento de tributo, precisasse de autorização do povo, surgindo aí o primeiro indicador do princípio da legalidade e que também os súditos da coroa fossem avisados com antecedência. Essa tentativa de Robin Hood não foi bem sucedida no primeiro momento, mas depois o rei João Sem Terra, na Magna Carta Libertation de 1215, adotou exatamente o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. Hoje nós vamos abordar aqui o princípio da legalidade. Em outra aula, vamos tratar desse princípio também extremamente importante, que é o princípio da anterioridade ou da não surpresa. Então vamos lá, seguindo aí com o nosso tema do princípio da legalidade tributária. Ele tem a previsão constitucional, direito fundamental do contribuinte. Então, o artigo 150 da Constituição estabelece, portanto, que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, portanto, aos entes federativos exigir tributo sem lei que o estabeleça, sem lei que o estabeleça. Então, é importante a gente destacar esse fundamento constitucional, qual seja aí o princípio da legalidade tributária. Está aí agora na tela para vocês. Então, seguindo aí, portanto, exigir ou aumentar, criar ou majorar tributo, matéria reservada à lei, à estrita legalidade, à tipicidade cerrada. Cabe destacar que o artigo 97 do Código Tributário Nacional estampa outras circunstâncias em que a legalidade deve ser observada como garantia para o contribuinte. Então, não é apenas criar ou majorar, é também reduzir ou extinguir tributo. Ah, e por que reduzir ou extinguir tributo? Porque estamos falando de renúncia de receita. Por exemplo, as hipóteses de exclusão do crédito tributário como a isenção. Já pensou se o governante de plantão pudesse conceder isenções graciosas, quebrando o princípio da impessoalidade, da moralidade administrativa para determinadas pessoas? Ou empresas, por exemplo, se faz necessário que o povo aprove. Em última essência, o povo está representado, melhor dizendo, pelo poder legislativo. E é isso que tem que autorizar também as reduções ou as extinções de tributos. Matéria reservada à lei, fato gerador. Tema específico também que será abordado futuramente, fato gerador e hipótese de incidência tributária na dicção do grande Geraldo Ataliba, da obrigação tributária principal, que consiste em dinheiro, bem como também matéria reservada à lei, a fixação das alíquotas, que é aquele percentual ou fração matemática que vai incidir sobre a base de cálculo. Qual é a base de cálculo do IPVA? O valor do veículo automotor, por exemplo, o carro novo, o valor da sua nota fiscal. Qual é a alíquota? O percentual que vai incidir sobre aquela base. 2,5%, por exemplo, aqui na Bahia, para determinados tipos de combustíveis. Então, um carro de R$ 100.000, 2,5% vai pagar de IPVA R$ 2.500. Também a combinação de penalidades, já que é uma sanção, deve ser matéria reservada à lei, bem como as exclusões, suspensões e extinções do crédito tributário, que tem artigos próprios no CTN e também, claro, com fundamento constitucional, é fundamental a gente estudar esse tópico mais à frente. Mas o artigo 97 apresenta, portanto, a estrutura do princípio da legalidade, fundado na Constituição. Muito bem, seguindo aí,
Também é matéria reservada à lei, e aqui a lei complementar, dispor sobre conflitos de competência. Por que a importância da lei, especialmente a lei complementar, que exige um quórum mais qualificado para a sua aprovação? Afinal de contas, a gente está falando de entes federativos, e para evitar conflitos, é necessário que tenha maior consenso. E mesmo assim, a gente tem ainda guerra fiscal, no ICMS, no ISS, mas de qualquer maneira a lei complementar vem aí para tratar das normas que abordam conflito de competência, bem como as normas que limitam o poder de tributar do Estado. O que representa as limitações ao poder de tributar no Estado? Princípios e imunidades tributárias. Hoje estamos estudando princípios tributários, especialmente o princípio da legalidade. Imunidade religiosa, imunidade recíproca das entidades filantrópicas, isso nós estudaremos em uma aula específica. Então, é matéria reservada à lei complementar tratar, regular as limitações ao poder de tributar, especialmente aqui o princípio da legalidade. E, por fim, aqui na Constituição também cabe salientar, conforme dicção do artigo 146, que a lei complementar vai estabelecer normas gerais em matéria de direito tributário. E aí a gente tem um Código Tributário Nacional, o que distingue de uma lei federal. Uma lei federal é aplicável para a União. Um Código Tributário Nacional é aplicável para todos os entes federativos. É por isso que é Código Tributário Nacional. Representa o Sistema Tributário Nacional. Esta lei que foi aprovada em 66, entrou em vigor em 67, foi votada na época como lei ordinária, mas foi recepcionada como lei complementar, afinal de contas, isto é uma determinação da nossa Constituição. Pois bem, então aí, inclusive destacando o material do grande professor Alessandro Spielborges, que eu sou fã, está aí, portanto, apresentando o Instituto do Tributo e a Lei Tributária. A regra de criação de tributo, é importante a gente frisar aqui, a regra é a lei ordinária para criação de tributos. Cabe medida provisória se preencher os requisitos da relevância e urgência. A exceção é a lei complementar, e quando a matéria é reservada à lei complementar, vocês já sabem, não cabe medida provisória. Então, lei complementar para normas gerais, conflito de competência, aquilo que vem estampado expressamente na Constituição, porque a regra é a lei ordinária e não a lei complementar. A regra é a lei ordinária e não a lei complementar. Muito bem, alguns tributos que só podem ser criados através de lei complementar. Novos impostos, impostos residuais, nós vamos colocar o artigo daqui a pouco aí. Imposto sobre grandes fortunas, nos termos da lei complementar, também de competência da União. Novas contribuições, contribuições residuais, também de competência da União. E os empréstimos compulsórios, tema que será estudado especificamente, também mais à frente, matéria reservada à lei complementar. Então, são os tributos, gênero tributo, do qual nós temos essas espécies aí, impostos, contribuições e empréstimos, que só podem ser, nestes casos, criados através de lei complementar. E aí nós temos os fundamentos na Constituição, para quem puder aí tomar nota. Temos aí o artigo 153, o 154, o 195 e o 148 da Constituição, porque sempre que a matéria é reservada à lei complementar, vai estar assinalado isto no texto constitucional. Muito bem. Então, a aplicação da legalidade tributária é para criar, majorar, reduzir, extinguir tributo. Base de cálculo é uma matéria sempre reservada à lei. Todavia, nós temos para um aumento de tributo a relação, por exemplo, no imposto de base de cálculo e alíquota. A alíquota comporta algumas exceções. Portanto, representam mitigações ou exceções ao princípio da legalidade, em que se pode modular, ajustar as alíquotas de acordo com aquilo que a Constituição permitiu. Então, nós não temos exceção
a base de cálculo, mas temos algumas mitigações no que tange o princípio da legalidade para as alíquotas. E aqui nós temos o caso desses impostos que têm a natureza de extrafiscalidade, impostos regulatórios, importação, exportação, IPI, IOF, na dicção do artigo 153, parágrafo 1º, que permite que, nos limites da lei, o Poder Executivo possa alterar por decreto do Presidente da República ou portaria do Ministro da Fazenda estas alíquotas, as alíquotas apenas, dentro dessa sanfona, que é o patamar mínimo e máximo que já foi autorizado previamente por lei. Então, nós temos aí estas mitigações ao princípio da legalidade, volto a dizer, no que se refere a alíquotas, em razão, especialmente, dessa grande característica de extrafiscalidade ou impostos regulatórios aí apresentados. Também nós temos o CID Combustíveis, né, na verdade a CID, que é uma contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre os combustíveis, que pode, ato do Poder Executivo, reduzir ou restabelecer, aqui há uma restrição maior, ou reduz ou restabelece para o patamar anterior. A mesma coisa o ICMS combustível, que é o único tributo que não é de competência da União, que tem exceção ao princípio da legalidade no tocante à mudança de alíquotas através de convênios entre os secretários da Fazenda, portanto, né, esse CONFAS, né, assim denominado. E aqui, gente, o preço dos combustíveis estão muito altos e é importante que haja uma análise claro, observando a lei de responsabilidade fiscal para não ter renúncia de receita, mas que a gente tenha uma redução da carga tributária sobre os combustíveis, não apenas do governo federal, mas também dos estados. Isso é fundamental em razão dos custos envolvidos para a população de uma maneira geral. Pois bem, nós temos aqui também outras exceções à legalidade. Fixação de obrigações acessórias, atualização do valor monetário do tributo e alteração no prazo de pagamento do tributo. Estão aí os fundamentos legais e nós vamos abordar cada um deles individualmente aqui na sequência. Beleza, gente? Então vamos lá. Obrigação tributária, obrigação principal e obrigação acessória. A principal, gente, está aí, é sempre o dinheiro. Alguém já pegou uma nota dessa aí na mão? Como é que está aí? Guardou direitinho? Olha, nova nota de R$200. A obrigação tributária principal é o dinheiro. E a obrigação acessória? É a obrigação de fazer ou não fazer prestações positivas ou negativas voltadas ao interesse da fiscalização, da arrecadação. Então, a obrigação principal está relacionada ao conceito de tributo, né? Prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, é dinheiro, pecúnia. E já a obrigação acessória, ela faz parte da legislação tributária. Por isso que ela não é matéria reservada à lei. A legislação tributária é uma expressão mais ampla que envolve as fontes primárias e as fontes secundárias. Secundárias são aquelas decorrentes da lei, poder regulamentar, normativo ou regulamentador do Poder Executivo. Isso é tema de direito administrativo, com desdobramento aqui no direito tributário. Então, normas gerais tributárias, normas complementares tributárias, não no conceito constitucional, mas no conceito do CTN, se faz representar por decretos, por instruções normativas. Então, nós temos aqui regulamentos que tratam exatamente da fiscalização de tributos, emissão de nota fiscal, apresentação de declaração de imposto de renda. Apresentar a declaração é uma obrigação acessória. Pagar o imposto de renda é uma obrigação principal. Então, a legislação tributária pode alterar aspectos atinentes à fiscalização. Muito bem. Temos aqui também que não é matéria reservada à lei a mera atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. É a diferença entre majoração e atualização. Majorar, de fato, é aumentar a base de cálculo e aumentar a alíquota. Atualizar é só adotar um índice previsto em lei
Por exemplo, está aí o IGPM, né, Índice Geral de Preços, Fundação Getúlio Vargas, você indexa aquele índice a uma lei específica, por exemplo, do IPTU, que ele é atualizado conforme o IGPM, por exemplo, todo ano. O que não pode é a prefeitura trocar por um índice maior do que o que foi fixado em lei, porque aí seria uma majoração. É bom você ficar atento a esta situação, tanto na advocacia quanto nos concursos e exames. Então, atualização não é matéria reservada à lei. E também nós temos aqui o último aspecto, que é a data de pagamento de tributo. Qual é a data de pagamento de tributo? Olha, se a lei não expuser de maneira específica, o crédito tributário deve ser pago em 30 dias. Nesses 30 dias, o contribuinte pode pagar, pode inclusive impugnar aquele lançamento, e aí estará suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Mas o crédito tributário já é exigível a partir do exercício financeiro, por exemplo. Né? Obedecer o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, ele já pode ser exigido. Então, o Poder Executivo alterar pura e simplesmente uma data de pagamento de um tributo que já é exigível não é matéria reservada à lei. O que não pode é alterar para colocar o contribuinte em mora. Tá certo, gente? Bom, será uma praxe aqui nas nossas aulas a indicação de obras, seja do direito ou mesmo do desenvolvimento pessoal. E a nossa obra de hoje é a Essência da Constituição, do Ferdinand Lassalle, que trata exatamente das somas dos fatores reais de poder. Inclusive, isso influencia naturalmente o peso da carga tributária, o perfil da tributação do nosso país. Então, vale a pena a gente analisar isso e buscar uma reforma tributária que seja mais igualitária e que, portanto, possibilite mais o fomento das atividades econômicas. Então, gente, eu me despeço por aqui. Peço que vocês possam compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, curtir aí, divulgar entre os amigos, porque a gente sempre vai ter vídeos aqui interessantes do direito tributário, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até, viu, gente? Tudo de bom. Tchau, tchau.